Chegou o Ansiomax. Você que tem ansiedade, experimente e cuide de você de maneira natural. Descubra todos os benefícios que o Ansiomax tem a oferecer. À venda na Viva Farma e Farmácia Vêneto. Laboratório Veranense, cada vez mais próximo de você. Agora também em Vila Flores, na rua 10 de abril, 93, no centro. O telefone é o 2122-5600. Laboratório Veranense, excelência em prol da saúde. Farmácias São João, compromisso em servir a sua saúde. A mais completa farmácia de Veranópolis com os melhores preços. E Corsan, nossa água é testada e aprovada. Qualidade é o nosso compromisso. Corsan, nossa natureza movimenta a vida. Agora, 8h32, a temperatura está em 17 graus. Nós temos sempre muitos assuntos a tratar na nossa programação de jornalismo, tanto aqui no Conectado, como no Temática. Variedade de assuntos interessantes. E agora, mais uma vez, eu tenho privilégio de poder conversar com o escritor natural de Cotiporã, Willy Bergamin Oss. Willy, bom dia, prazer em conversar contigo. Bom dia, Vivan. Quanto tempo, hein? Pois é, né? Quase o mesmo... Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Veranense. É um prazer estar com você sempre. Quase o mesmo tempo que a gente não conversava, o tempo que você levou para escrever esse novo livro, esse romance, né, Willy? É, exatamente. A gente se conhece mais ou menos naquela época, né? Naquela época que ambos tínhamos mais cabelo, né? Você ainda tem mais do que eu. Bom, Willy, vamos falar propriamente da A Pedra do Mundo. Relaciona aos 150 anos da imigração italiana, porém, eu imagino que não é um relato histórico da imigração, né, Willy? Não, tem toda a razão, Viva. Na verdade, assim, esse livro, como você já mencionou, eu tô cozinhando ele, brincando, burilando há 25 anos, tá? 26 agora, né? Foi 25 ano passado que eu lancei. Quer dizer, eu morava ainda em Cotiporã, né? Quando eu comecei a escrever as primeiras linhas, quando eu tive a ideia de fazer esse livro. E realmente não tinha nada a ver com a imigração italiana, mas com um período histórico que acabou relacionando, né? Que é 60, 70 anos depois que os primeiros italianos chegam aqui na nossa região, quando estoura a Segunda Guerra Mundial e o Brasil declara guerra contra o eixo, ou seja, contra a Itália, né? Então, foi um período muito duro e que os mais velhos sabem, os mais velhos lembram, eu ouvi essas histórias dos meus avós, existe muito estudo acadêmico sobre isso, mas eu não tinha visto nada em literatura comercial sobre isso, né? Em livro, assim, para qualquer pessoa ler, né? A não ser um acadêmico. Então, foi uma verdadeira demonização, não só da língua do italiano, né, mas de uma raça inteira, né? E isso precisava ser registrado. Eu acho que uma das funções do escritor é jogar a luz, né, botar um holofote em cima dessas questões que acabaram não sendo muito bem resolvidas. Por exemplo, hoje, muito pouca gente fala o italiano, né? Eu lembro quando eu era pequeno, a gente achava feio falar o italiano, e a origem está aí, né? A origem está nesse momento histórico que eu retrato no livro A Pedra do Mundo, né? Que foi criminalizado falar não só o italiano, né? Mas as línguas germânicas e japonesas do Brasil também. Eu me foco mais na questão do italiano, né? E deixa toda uma herança de vergonha, de medo, de violência, e que eu retrato muito bem na Pedra do Mundo. Então, ele acabou casando agora com os 150 anos de imigração italiana, porque tem a ver, óbvio, né? Tem a ver estar dentro desse contexto. Mas é uma situação um pouco diferente. É esse contexto, Segunda Guerra Mundial, que baixam esse decreto, que Getúlio Vargas baixa esse decreto, proíbe o italiano, e aí vem toda uma série de eventos que eu descrevo muito bem no livro. Claro que deve ter alguma coisa que você tenha de memória dos seus avós contando sobre isso também, com certeza, né? Exatamente. As primeiras informações que eu tive sobre esse acontecido foi dos meus avós, ao redor do fogão a lenha, ainda quando eu morava em Cotiporã, né? O meu avô, minha avó contavam, e eu acabei inserindo no livro personagens históricos reais, né? Por exemplo, Paco é um personagem
que eu mudo um pouquinho o nome, mudo um pouquinho alguma coisinha, mas é quem leu o livro, principalmente aí da região, né? Cotiporã, Veranópolis. Veranópolis é cenário do livro também, né? E eles identificaram, ó, esse aqui é o Paco, né? Tá inspirado no Paco, eu digo exatamente, é o Paco. Aí em Cotiporã tinha antigamente o frigorífico A Sul-Americana, que eu me lembro que eu estudava na escola, que foi o maior da América Latina por muito tempo, é cenário do livro, né? Enfim, vários. O Rio das Antas é praticamente um personagem do livro, né? Eu pego elementos verdadeiros e crio, claro, uma ficção em cima, porque o livro ele é mais do que isso, tá, Vivan? E ouvintes que nos ouvem, nos assistem, né? Ele tem essa questão histórica, verídica, pautada em pesquisa séria, mas ele tem uma outra pegada aí, mais espiritual, mais psicológica, que os leitores mais atentos estão percebendo e eu estou ficando muito feliz com os retornos. Como é que entra a pedra na história do livro? Exatamente. A pedra é o motor de tudo, né? É o que bota esse conflito. Eu não sei se você sabe, Vivan, eu sou professor de escrita criativa há 4 anos aqui em Caxias. Eu ministro um curso presencial de escrita criativa. E eu sempre digo que para os meus alunos que para haver literatura é preciso haver conflito, né? Tem que haver um conflito, algo que faça a engrenagem da narrativa andar para frente com conflito. E a pedra é isso, né? Há uma pedra misteriosa, trazida por uma personagem polaca, né? Eu digo polaca porque é assim que a gente falava, né? Na época, uma polonesa, né? Uma benzedeira polonesa inspirada numa personagem real que eu conheci em Cotiporã, que me benzeu algumas vezes, né? E ela traz uma pedra misteriosa e todo mundo quer essa pedra. E aí bota esse conflito para andar, né? E aí desencadeia uma série de violências, uma série de racismos, que era muito comum na época, né? Enfim, né? E aí eu não vou contar muito para não estragar a surpresa, mas o livro tem tido uma resposta além de qualquer outro livro meu. Ivan, este é o meu 20º livro, meu primeiro romance, né? Mas meu 20º livro. Já lancei poesia, conto, crônica, livro infantil, biografia, a história do seu Elias Ruas Amantino, aí de Veranópolis, que vocês sabem bem, traduzi livros, mas este é o meu primeiro romance, então por isso esse tempo todo burilando, porque eu queria fazer uma estreia assim no romance, digna de ser o meu 20º livro, e tenho recebido um retorno excelente, além de qualquer outro livro que eu já escrevi. Estou muito feliz. Então, a manchete poderia ser: escritor Willy Bergamin Oz lança obra inédita. Não porque a história já é inédita, né? Mas porque é o primeiro romance. Sim, com certeza. Poderia ser dito isso. Exatamente. O livro tem 250 páginas, é uma leitura rápida. Quem lê, eu tenho alunos meus que leram num dia essas 250 páginas, que não conseguiam largar, né? Outras pessoas também têm me dado retorno. O livro está tendo uma distribuição que nenhum livro meu teve até agora. Está sendo distribuído em São Paulo, Rio de Janeiro, até Nordeste, enfim. E eu estou bastante feliz. O romance, ele promove um mergulho mais profundo no leitor, né, Vivan? Porque o conto, né? Você lê um conto, quando está engrenando, ele termina, aí vem outro conto, e aí quando você está se apegando ao personagem, ele termina. Poesia, a mesma coisa, e crônica, a mesma coisa. O romance não, é uma história que você pega do início, vai se afeiçoando aos personagens, vai se afeiçoando ao cenário, vai sentindo os dramas juntos, e no final, né, tem o êxtase catártico do final. O final tem recebido também muitos elogios, e, enfim, né? Eu gostaria que o pessoal aí de Veranópolis lesse, porque vão se identificar. Veranópolis é também cenário do livro. Ele se passa mais em Cotiporã, mas também em Veranópolis, né? As grutas aí, onde alguns personagens se escondiam, o Rio das Antas, né? A própria língua, o italiano, né? Eu trago o falar dos nossos antepassados, né? Que foi proibido, e que eles podiam ser presos, podiam ter bens confiscados, podiam sofrer violências, simplesmente por não saber chegar no mercado e comprar um açúcar, pedindo açúcar em língua portuguesa, né? Então, tudo isso aconteceu de fato, e é um pano de fundo muito rico, que eu acho que merecia ser registrado. Uma parte desse Brasil profundo que muitas partes do Brasil não conhecem, né? E que eu achei que merecia ser registrado.
Sempre que eu leio um romance, eu fico imaginando a cena e tem uma chance de virar um filme um dia, essa é a sua expectativa? Olha, todos está lendo o livro, está jurando que vai virar filme. Todo mundo que leu até agora disse, tem um filme pronto aqui, tem um cenário maravilhoso, e parece que ele foi escrito para virar cinema, né? Porque ele realmente é uma narrativa bastante visual. Sabe que aquele ator de Nova Prata, o Miguel Roncato, né, que foi da Globo e tal... Conheço, já conversei com ele. Ele comprou o livro e me chamou no Instagram, me pediu meu WhatsApp e me disse, olha, Willy, li o teu livro, chorei, me emocionei, maravilhoso, vai ficar aqui na minha cabeceira para a primeira oportunidade que aparecer da gente transformar num roteiro aí, quem sabe em algo maior. Então, ele me ligou para me dizer isso, fiquei realmente muito feliz. Se vai acontecer é outra história, né? Existem muitos fatores aí que podem influenciar, mas pelo simples fato de alguém que está lá no meio e achar que isso seria possível, já para mim foi bem importante, bem legal. A editora Vitrola, ela distribui o livro também? É só acessar o site para poder adquirir? Sim. Sabe que a Vitrola é uma das maiores distribuidoras do Brasil. Tá? Eles sempre foram uma distribuidora muito forte, muito potente. Eles distribuem para quase que o Brasil inteiro, né? E eles começaram com editora não faz muito tempo. E eles começaram com editora publicando clássicos, né? Em domínio público. Pequeno Príncipe, Dom Quixote, né? Esses livros que estão em domínio público. Então, eles estão abrindo agora para novos autores. E eu fui um dos escolhidos, né? Que me deixou bastante feliz, porque eles têm um critério muito, muito, muito rigoroso para escolher autores contemporâneos. Pelo menos foi isso que eles me disseram. E eles adoraram o livro. Assim, a editora, a Suzane, que foi quem pegou o livro na mão, disse, isso aqui, Willy, é uma das obras mais bonitas que eu já li. E aí eles apostaram muito, fizeram uma edição muito bonita, capa, o material, o objeto do livro está lindíssimo, lindíssimo. Eu tenho um aqui até para mostrar para vocês. Né? Fizeram uma capa, pegaram um dos maiores capistas do Brasil, lá de São Paulo, para fazer. Por dentro, ele é ilustrado, uma diagramação muito bonita também. Enfim, eles apostaram bastante, porque eu acho que viram algum valor. E o retorno tá vindo, né? Tá vindo. Acho que tá muito legal. Eu estou muito feliz, realmente, com o retorno. As pessoas estão se emocionando, estão chorando, estão dizendo, olha, isso aqui eu ouvia dos meus avós. E, além disso, ainda tem uma pegada, como eu falei, né? Uma pegada psicológica, espiritual, que eu acho que coloca o livro num lugar um pouco diferente. Ele não é um mero registro histórico. Tá? Ele tem uma pegada diferente, algo a mais, que as pessoas estão se emocionando mesmo. Muita gente me disse que é o melhor que já leu na vida, então realmente isso me deixa muito feliz. Muito bom, muito bom. A gente recomenda o pessoal para adquirir essa obra e ficamos na expectativa para ver até onde vai, quem sabe vir filme. Willy, eu gostaria de ficar conversando contigo bastante tempo mais, mas o tempo aqui urge. Então, queria agradecer muito a sua disponibilidade, desejar sucesso sempre. Tenho certeza que a tua cabeça não para e já está pensando em outras coisas, né? Muito obrigado. Com certeza. Eu que agradeço, Vivan. Sempre um prazer falar contigo. Saudade desse pessoal bacana aí de Veranópolis e região. Contem sempre comigo e até uma próxima. Valeu, muito obrigado. Conversamos com o escritor Willy Bergaminhos, autor de A Pedra do Mundo. Casou com 150 anos da imigração italiana, mas é um romance. Não vejo a hora de pôr as mãos nessa obra e poder lê-la. Agora são 8 horas e 45 minutos, 17 graus, intervalo. Voltamos em seguida com o bloco final do Conectado de hoje.